04/12, o livro Aprender Juntos, né, que tá junto com o EMAI. Nós vamos fazer a atividade 3A, estudando contexto e produção de texto de divulgação científica. Páginas 182, 183 e 184, tá? Então, vocês vão ter aí dois textos, que é o texto 1 e o texto 2. O texto 1, ele tem uma imagem e o texto. E o texto 2, ele tem aqui a parte escrita sobre o texto, tá? Então, o assunto desse aqui. Afinal, bromélia cria dengue? Vocês vão ver se a bromélia, que é essa flor aqui, dentro dela tem um tanque, né? Um reservatório de água. E se esse reservatório cria dengue ou não. Se isso é verdade ou não. E o que tem que se fazer para evitar a proliferação da dengue, já que ela acumula água no seu tanque, tá? E no texto 2, você vai ler, tá? Leia todo o texto. Eu vou ler aqui com vocês e depois nós vamos para o texto 2. Então, vamos lá. Afinal, bromélia cria dengue? Antes do verão, a Secretaria do Meio Ambiente do Estado de São Paulo resolveu se antecipar e dar algumas dicas à população do que é possível fazer em casa para evitar a proliferação do mosquito da dengue, o famoso Aedes aegypti, transmissor também de outras doenças, como o chikungunya e a zika. Começou com informações sobre as espécies de plantas ornamentais cultivadas em casa. Cada uma exige um cuidado diferente, é o caso da bromélia. A bromélia tem caule, tem folha, flores e tanque. Tanque? Sim, tanque. É como todo tanque, ele também enche d'água. Exatamente pelo acúmulo de água é que muitas pessoas veem a bromélia como uma vilã, mas não é bem assim. Pesquisadores já comprovaram que a água acumulada no tanque das bromélias não é o ambiente mais propício para o desenvolvimento da larva do mosquito da dengue. Mas é sempre bom prevenir. Por isso, em caso de bromélias que ficam em ambientes internos, a recomendação é trocar uma vez por semana a água que fica acumulada no tanque da planta. Basta virar o vaso de cabeça para baixo até escorrer toda a água para fora. Outra opção é aplicar inseticida próprio de jardinagem. Os agrícolas ou os convencionais podem matar a planta. Uma opção é aplicar inseticida para jardinagem nas bromélias. Apesar da atenção especial que a bromélia requer por causa do tanque, ela também precisa dos mesmos cuidados que outras plantas recebem para prevenir a procriação do mosquito. Pratinhos e bandejas de vasos têm que estar sempre limpos e secos. Confira acima uma foto da bromélia do Jardim Botânico. E aqui você tem o texto 2. Saiba como deixar sua casa livre do mosquito da dengue, o Aedes aegypti. O Aedes aegypti é um mosquito doméstico. Ele vive dentro de casa e perto dos seres humanos. Com hábitos diurnos, o mosquito, apenas a fêmea, se alimenta basicamente de sangue humano, sobretudo ao amanhecer e ao entardecer, para se reproduzir. A reprodução acontece em água parada, limpa ou suja, a partir da postura de ovos pela fêmea. Os ovos são colocados em água e distribuídos por diversos criadouros. Por isso, União, estados, municípios e principalmente a população deve trabalhar junto para a eliminação dos focos do mosquito Aedes aegypti. A orientação é para que toda a família determine um dia da semana como dia de combate aos focos do Aedes. Em menos de 15 minutos é possível fazer uma varredura em casa, fazendo toda a higiene e limpeza necessária, e acabar com os recipientes com água parada, ambientes propícios para a criação do Aedes aegypti. Tá? E aí ele continua aqui, ó. São medidas bem simples, mas que ajudam a prevenir várias doenças. Tampe recipientes e caixa d'água, mantenha as calhas sempre limpas, deixe as garrafas sempre viradas com boca para baixo, mantenha a lixeira bem tampada, deixe ralos limpos e com aplicação de tela. Limpe semanalmente ou preencha pratos de vasos de plantas com areia. Limpe com escova ou bucha potes para animais. Retire água acumulada nas áreas de serviço atrás da máquina de lavar roupa.
Então, esse é o segundo texto, né? Depois da leitura dos dois textos, você vai preencher esses do quadro. Qual é a fonte do texto 1? A fonte, você já sabe, né? Da onde que foi retirado esse texto aqui. Texto 1 e 2. Qual o principal assunto dos dois textos? Onde costumamos encontrar os textos desse gênero? Que gênero que é esse? São textos de divulgação científica. Onde que a gente encontra esses textos? Qual o local? Jornal, revista, né? Qual é a finalidade do texto? Para que são escritos esses textos? Com que objetivo? Qual é a linguagem utilizada? Lembra que ele é um texto de divulgação científica, tá? O que tem em comum nos dois textos? O que fala num texto que fala no outro também? O que eles são iguais? Eles são o mesmo gênero textual? São gêneros textuais diferentes? Existe alguma diferença nos textos apresentados? Se existe, quais são? Aqui você vai falar o que eles têm de igual, os dois textos, e aqui o que tem de diferente. Tá bom?